Eu queria ver se fosse dinheiro deles, eles iam gastar isso aqui. Então não falta dinheiro nesse país aqui, gente. Não vem com essa ladainha de falar que não falta dinheiro, que o país está quebrado. O dia que eu ver que esse país está quebrado aqui, é o dia que tiver salário de política atrasado. O dia que atrasar salário de senador aqui, o dia que atrasar o salário do presidente, o dia que acabar com essa patifaria, com essa quantidade de gasto aqui, que é muito fácil gastar com o dinheiro do povo. Eu quero ver é gastar com o seu próprio bolso. Quero ver é gastar com o seu próprio bolso. Senador Cleitinho expõe um rombo bilionário dentro do governo Lula e ainda ele vai mostrar aqui um áudio gravíssimo de Lula que denuncia e mostra tudo isso que nós temos falado aqui, pessoal. Agora realmente a verdade apareceu. Vejam só, pessoal, um rombo bilionário. O senador Cleitinho vai mostrar isso agora para o Brasil inteiro e quem vai pagar a conta é o povão. Como sempre, né? Um absurdo isso. Olha só essa matéria que temos para mostrar, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Realmente, pessoal, temos saudades de Jair Bolsonaro e você vai entender agora por que eu estou falando isso. Vamos para a matéria e voltamos em seguida. Eu queria que você, brasileiro, viralizasse essa fala minha, esse projeto que eu estou fazendo, eu conto com o apoio de vocês para acabar com essa polêmica de questão de cartão corporativo que tem sigilo. Meu projeto é para acabar com o sigilo, que até porque não existe isso, né? Pode ser qualquer presidente que fosse o Bolsonaro, agora é o Lula, ter sigilo. A gente é um público, a gente tem que ser transparente. Por que eu estou falando isso? Porque você fala assim, Cleitinho, por que você está fazendo só isso agora? Porque eu virei senador agora. Eu era deputado. Ah, mas você cobra só do Lula, você não cobrava do Bolsonaro? Não, quem que é o presidente hoje é o Lula. Não é o Jânio Quadros, não é o Juscelino Kubitschek, o presidente da República, não é a Dilma, não é o Temer, é o Lula. Então, antes eu queria contar uma história para vocês falarem se eu estou sendo justo ou não. A história é o seguinte, gente. Tem um rapaz que morre, aí ele resolve e vai para o céu e para o inferno. Ele sobe o elevador do céu, chega lá, São Pedro fala para ele, só tem escolha de ir para o inferno ou para o céu. Vai lá para o inferno, conhece o inferno primeiro, depois você vem para cá. Desceu para o inferno, chegou lá, tá os amigos de tudo, tava aqui a festa taiada, era uísque, e era que a confusão danada, era música para cima, que negócio, você ficou doido. Só chegou a sua hora de partir, meu amigo, tem que ir para o céu para você decidir o que você quer. Chegou, ele subiu o elevador do céu, chegou lá, agora é sua vez de chegar no céu para você escolher. Chegou lá no céu, que é a tranquilidade, passarinho cantando. Aí São Pedro chamou ele. Falou assim, e agora? O que você decidiu? Sou São Pedro, eu gostei demais do céu, senhor, mas lá no inferno tá meus amigos, tá todo mundo lá. Eu quero ficar lá. Porque lá tá todo mundo que eu gosto. Você vai decidir agora. Se aí você quer, você vai, não tem volta mais não. Não, eu quero ir, desceu o elevador, chegou lá no inferno, gente, aquele inferno mesmo, que fogo e tinha mais nada. Aí chegou pro diabo, foi pro diabo, ô diabo, que isso? Cadê meus amigos? Cadê o uísque? Cadê a patifaria? Amigo, nós estávamos em campanha, agora nós estamos em mandato. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Por isso aqui, ó. Vê se eu estou sendo injusto com o presidente da República. Escuta. Porque no nosso governo nada era escondido. A gente não tinha sigilo. Não tinha sigilo do filho, da filha, não tinha sigilo do cartão de crédito. A gente não tinha sigilo das casas, nada, tudo era ali. Era o portal da transparência e era a lei de informação, a lei de acesso à informação, que foram duas obras-primas que o PT criou para que o povo acompanhasse em tempo real a coisa que foram feitas nesse país. Tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta, porque vai acabar. Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. Então, gente, eu estou falando isso porque isso foi palavras do Lula na campanha. Agora no mandato está diferente. Sabe por que no mandato está diferente? Porque a gente pede informação dessas viagens, desse cartão corporativo, e está tudo em sigilo, inclusive da primeira-dama, a presença ganhando, está tudo em sigilo. Então, olha aqui, essa viagem agora de Dubai, para vocês terem noção, se eu estou sendo injusto, porque isso para mim é uma afronta à população brasileira, né? Uma comitiva de 1.337 pessoas, aí eu vou ser justo aqui, custeado com dinheiro público federal, 400 pessoas, custeado com dinheiro público de estados, municípios, 250 pessoas. O Lula usou uma diária lá de R$63 mil, uma diária no hotel, R$63 mil. A gente está falando de um Brasil aqui que tem gente que passa fome. Aí agora, só em 2023, já gastou R$16 milhões com casa de luxo, inclusive alugando limousine. Eu queria saber, se fosse com o dinheiro dele, ele ia alugar limousine. É isso que eu estou falando para vocês. É isso aqui que está o erro.
Você está falando? A gente precisa passar esse país a limpo aqui. A gente tem que parar de achar que presidente ou senador, o que for, é um faraó, é um rei. Presidente como senador, qualquer político, é um empregado do povo. Aí tem mais, gente. Tem aqui, ó, em 2023, total de gasto com cartão corporativo, 16 milhões de reais, já bateu o recorde. Já bateu o recorde. Fique claro, quando era o presidente Bolsonaro, eu questionava essa questão dos gastos de cartão corporativo, porque eu acho que nós aqui temos que dar bom exemplo. A gente tem que fazer briga aqui para devolver. Não é quem gasta mais, não é quem que devolve mais. E antes de falar que eu sou um hipócrita, eu sou um demagogo, olha meu histórico quando era vereador, olha meu histórico quando eu era deputado estadual. Deputado estadual, eu consegui devolver 4 milhões de reais. Devolvendo. Eu fiz a Assembleia entrar para me ver na história, devolver dinheiro à Assembleia. Porque eu e os outros deputados demos um bom exemplo. Então o que eu estou falando aqui, eu tenho moral para falar, porque eu pratico. E como senador também, está lá o portal de transparência para todo mundo ver o que eu estou gastando. Estou devolvendo também. Aí, gente, sabe o que mais me chama atenção? Está viajando tanto, aí a piscina que está lá agora, a gente está abrindo a licitação para limpar a piscina no valor de quase 600 mil reais. 600 mil reais só para limpar a piscina. Gasto com TV para assinatura, gente, para ver o pay-per-view, para ver, né, o Big Brother, para ver futebol, 360 mil reais. Queria ver se fosse do bolso do presidente, se ia gastar isso aqui. Agora, gente, o GSI, né, tá abrindo aqui, viu, Girão? Tá, 8 milhões para a compra de 18 carros. 8 milhões de reais para a compra de 18. Cada carro, 430 mil reais. Eu queria ver se fosse dinheiro deles, eles iam gastar isso aqui. Então, não falta dinheiro nesse país aqui, gente. Não vem com essa ladainha de falar que não falta dinheiro, que o país está quebrado. O dia que eu ver que esse país está quebrado aqui, é o dia que tiver salário de política atrasado. O dia que atrasar salário de senador aqui, o dia que atrasar o salário do presidente, o dia que acabar com essa patifaria, com essa quantidade de gasto aqui, que é muito fácil gastar com o dinheiro do povo. Eu quero ver gastar com o seu próprio bolso. Quero ver gastar com o seu próprio bolso. E o meu projeto é muito justo. Para não dar polêmica, tanto que quem apoia o Bolsonaro, quem que apoia o Lula, meu projeto é para acabar com essa questão de sigilo com cartão corporativo. E diminuir esse cartão corporativo também, para colocar limite nele. E aí vai valer para o próximo presidente. Porque aí não tem mimimi aqui de parlamentar. Tanto quem apoiava o Bolsonaro, apoia o Bolsonaro, ou quem apoia o Lula. Porque o que eu estou aqui, gente, de verdade aqui, é para representar vocês. Eu sou empregado de vocês e trabalho para vocês. Eu acho que tanto quem é de esquerda, quem é de direita, que é o patrão de verdade, tem que parar de aceitar isso aqui. Parar de passar pano para o seu político de estimação. Eu não quero ser político de estimação de ninguém, eu quero ser cobrado, questionado. Eu quero estar aqui para dar resultado para vocês. Sabe, eu sou muito bem pago em dia. Porque o trabalhador ainda, tem até servidor que fica com salário atrasado. Aqui nunca atrasou um salário. E eu acredito que o dia que atrasar, eu vou falar para vocês, gente, o país quebrou. Porque até agora, até na pandemia, quando vocês tinham que ficar dentro de casa, trancado, e o político, sem fazer nada, recebendo dinheiro de vocês. Atrasou de vocês, mas não atrasou dos políticos. De vereador, de prefeito, de presidente, de governador. Então pare de passar pano para político. Político tem que ser cobrado e dar resultado. Então espero que esse projeto meu passe o mais logo possível e tenha o apoio dos 80 senadores. Senador Cleitinho, a sua indignação é a indignação dos justos. O nosso país, ele não é rico não, rapaz. Milionário, né? Ele é riquíssimo. Tá aí os esbanjamentos aí, a aerojanja para um lado, a aerojanja para o outro. Uma diária de quanto? 63 para dormir uma noite. Quanto? 63 mil. 63 mil reais. Se fosse do bolso dele, Girão, eu duvido que pagava. 63 mil reais. Grava isso. Uma noite, 63 mil reais. O presidente do social. O presidente que defende os pobres. Essa é a verdade. E isso é a pontinha do iceberg, viu? Como ele colocou carro blindado, é móvel de luxo para o Palácio do Planalto, é um desrespeito ao dinheiro de quem... Girão, eu quero aqui só falar uma coisa, claro. Que a gente precisa, como fiscalizador aqui, essas 1.337 pessoas que estavam nessa delegação agora que foi para Dubai, a gente querer a lista de cada um por um. Porque eu nunca vi isso na história, levar 1.337 pessoas. Eu assino com você esse pedido de informação. Isso é uma afronta à população brasileira. Vamos pedir. Sabe porque fica falando que vai para lá para buscar investimento? A gente viu aí, em várias matérias de jornais aí, que o investimento do exterior está menor agora, diminuiu. Então, essa narrativa de falar que está trazendo investimento no Brasil é falácia. Falácia. E eu acho aqui, ó, sabe, a gente precisa, a PGR, o que for, o Tribunal de Contas aqui, poder mandar abrir isso aqui. Saber quem que é essas 1.337 pessoas aqui. Chega de fazer hora com a cara do povo. Chega de fazer o povo de manobra. Isso aqui, para mim, é uma afronta à população brasileira, isso aqui. É verdade. E eu vou falar uma coisa, não é só no Poder Executivo, não. O poder que a gente faz parte aqui, você sabe quanto é que é para girar o orçamento do Senado Federal?
Por ano? Chuta. Acho que é 5 bi. Mais de 5 bi, chega perto de 6 bi. B de bola e de índio. Com todo tipo de situação que nós temos aqui, de regalias, de mordomias, não falta nada. E como o senhor falou, nunca atrasa um dia de salário. Nunca vai atrasar. Então, o país é rico, riquíssimo, a gente tem que cuidar dele. Mas ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Está aí a dor das nossas escolhas. É o pai dos pobres? É o que está preocupado com o social? Tá nada. Tá nada. A gente viu o esforço do governo ontem aqui, do governo do PT, Lula, para empurrar a goela abaixo a jogatina. Cassino, que vai empurrar justamente as pessoas menos favorecidas. As pessoas mais vulneráveis é que caem nessa armadilha da questão da arapuca, que é do cassino online. Que é de... Sabe o que eles queriam fazer ontem aqui? Colocar dispositivos caça-níqueis modernos em padaria. Sabe onde? Em supermercado. Em farmácia. Eles queriam ontem, nessa noite aqui, nós derrotamos o governo Lula. Parabéns aos senadores da República. A maioria disse não, mesmo com o governo Lula orientando algo que eles sempre foram contra no passado, porque diziam que isso aí, as pessoas mais pobres iam se empobrecer mais, iam adoentar, iam perder a família, o emprego, o carro, a casa, até atentar contra a própria vida, no desespero. Cadê a humanidade dessas pessoas? Está aí. 60 e quantos mil reais? 63 mil reais. 63 mil reais numa diária, senador Cleitinho. Essa informação que o senhor está trazendo aqui é gravíssima. 63 mil reais numa diária para dormir. É o Brasil do pai dos pobres, do governo do social. Senhor presidente, só para finalizar, vai ser breve. Quero aqui só falar que isso não é implicância porque é o presidente Lula hoje, com quem eu não apoio, não. Se qualquer presidente que tivesse aqui, se fosse o Ciro que tivesse ganhado, se fosse a reeleição do Bolsonaro, a gente tem que parar com isso, gente. E outra coisa, isso é muito pouco, não é muito pouco, não. Estou falando que é aluguel para isso, é o cartão corporativo 16 milhões, para carro agora já é mais 8 milhões, só em mais de 20 milhões de reais. Você pega aqui o ministério ali, dá não sei quantos bilhões de reais, igual que a questão do Senado. Eu queria até fazer uma sugestão aqui, que eu quero ajudar o governo. Como deputado, eu devolvia dinheiro. E a gente pegou e fazia indicação da devolução, na época estava a questão do Covid, para poder gastar com Covid. O Girão devolve, eu devolvo. Vamos ver o que a gente faz de montante aí? A gente pega e faz como emenda, virar emenda. A gente podia indicar para o seu estado, eu indico para o meu, para fazer Minha Casa Minha Vida. Eu estou aqui para ajudar também. Então vamos propor um projeto desse, Girão? Acho que esse projeto é um projeto maravilhoso. Eu tenho esse projeto. Você já tem? Vamos passar esse projeto, gente. Eu entrei aqui no início do mandato, há 4 anos atrás, e se o senhor me ajudar, os outros colegas, para justamente as economias que a gente faz, e a gente abriu mão de muita coisa, todo mês a gente abre. Isso. Que a economia que a gente faz, que a gente possa mandar para uma Santa Casa de Misericórdia, possa mandar para uma entidade, para um hospital. Eu conto com o seu apoio. Aqui está sobrando dinheiro mesmo, então, quer dizer, a gente pode pegar esse dinheiro agora e indicar, igual você falou, para a associação, para fazer Minha Casa Minha Vida, né? E eu quero deixar bem claro aqui, gente, eu não sou sendo hipócrita, não acho um presidente, claro que tem as despesas, tem toda uma estrutura, a gente aqui tem, mas não é porque a gente tem tudo, que a gente tem que gastar tudo, não. O que eu uso aqui é em benefício da população, e uso com consciência. Acho que é isso que tem que ter na política, transparência e consciência. Lembrando de um conhecido provérbio tibetano: há 3 coisas que jamais voltam, meu querido senador astronauta Marcos Pontes: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. O ministro da Economia do Brasil, e aí caiu meu queixo com uma fala, uma atitude desastrada dele. Ele conseguiu, numa única atitude, reunir as 3 ações, fazendo um julgamento inconsequente, semelhante a uma flecha envenenada, perdendo com isso a oportunidade de ficar calado, senador Cleitinho. Em resumo, ele disse que o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, até agora só fez aumentar a dívida do Estado. A gente,
Por mais que ele tenha medo do Zema, que é um potencial candidato à presidência da República, ele não pode usar a política no cargo que ele está para fazer esse tipo de acusação leviana, irresponsável, de um ministro de Estado que deveria ser de todo o Brasil e não servir a interesses políticos do Lula, pelo poder apenas, para ficar no poder. Em resumo, ele disse que o governador Zema até agora só fez aumentar a dívida do Estado. Falta com a verdade o ministro que é responsável pela política econômica de um governo que a gente viu aqui, trazido pelo senador Cleitinho há pouco, um governo perdulário, gastador, irresponsável fiscalmente, que está projetando um déficit primário nas contas públicas. Senador Cleitinho, 177 B de bola e de índio, bilhões de reais. O exemplo tem que vir de cima. Tudo que não vem de cima é exemplo desse governo para fazer a gestão do dinheiro do povo. Quando Zema assumiu seu primeiro governo em 2019, depois de 4 anos de governo do PT, o estado de Minas Gerais estava literalmente falido, terra arrasada, sem ter pago o 13º salário dos funcionários e sem ter feito repasses constitucionais obrigatórios aos municípios. Durante, senador Marcos Pontes, 5 anos de governo Zema, nunca houve mais atraso da folha de pagamento, inclusive com o 13º rigorosamente em dia. Mas não é só isso não. O PIB de Minas Gerais, mais uma vez, cresceu em 2023, bem acima da média brasileira, chegando a 4,4% com investimento de quase 300 bilhões de reais. B de bola e de índio. Quer outro dado? Na gestão Zema, nesses 4 anos, não estou nem falando muito, 4 anos, que já dá um pouco mais, com a pandemia no meio, sabe quantos empregos foram gerados em Minas Gerais, que a gente tem que bater palma para a geração de emprego nesse país? E lá ele deu show, 740 mil empregos gerados com pandemia no meio. É muito importante que a gente coloque que o IBGE, olha só, aqui a questão do IBGE. A taxa de desemprego em Minas Gerais era de 7,1 em 2014, o primeiro ano do governo do Pimentel, do PT. Em 2018, em seu final catastrófico, a taxa de desemprego tinha saltado para 12,6%. Isso significa um aumento de 77%. São números estarrecedores, mas são números oficiais e não apenas meras narrativas. Em vários estados brasileiros, senhor, meu querido amigo Chico Rodrigues, incluindo o Ceará, a terra da luz, a minha terra, governada há muito tempo pelo PT, houve um aumento do ICMS cobrado na gasolina, na energia elétrica e nas comunicações. Minas Gerais fez o caminho inverso, reduzindo a pesada carga tributária em produtos e serviços essenciais, como esses que impactam a vida da população. Outra importantíssima decisão econômica foi levar a zero os impostos cobrados sobre a produção de energia solar. Isso permitiu que o estado de Minas alcançasse a marca de 6 gigawatts, tornando-se líder nacional na geração de energia solar, à frente de estados importantes, como São Paulo, ou então estados com muito potencial de aproveitamento solar, como é o caso da Bahia e do Ceará, que estão bem abaixo de Minas. Quando Zema assumiu seu primeiro governo em 2019, Minas Gerais era o 20º estado brasileiro no ranking da transparência. Hoje, Minas está em primeiro lugar, meu amigo, de 20º para primeiro lugar numa gestão. Em qualquer atividade pública, a prestação de contas é um fator fundamental para coibir desperdícios e desvios. Isso vale muito para aqueles que são eleitos democraticamente pelo povo. Mas
Um dos melhores indicadores está num setor muito crítico, a segurança pública de Minas Gerais. É considerado hoje o estado mais seguro do Brasil. A maioria dos estados do Nordeste, governados há muito tempo pelo PT, estão entre os estados mais violentos do país. É o triste caso do meu Ceará, cuja capital, Fortaleza, é a 31ª cidade mais violenta do Brasil? Não, do mundo! Do mundo! Uma vergonha! Comunidades inteiras em vários bairros são dominadas por facções criminosas que expulsam moradores que não se submetem a elas, que não pagam pedágio. Você tem que pedir autorização, senador Cleitinho, para entrar em bairros à luz do dia, lá no Ceará. É uma vergonha. É o que está acontecendo com o país, com a gestão PT. Ainda querem dar um prêmio para o Flávio Dino, para ministro do STF. Esse é o prêmio. Acabou com o estado dele, do Maranhão, liquidou um dos mais pobres aqui do país, o IDH mais baixo, e a segurança pública. Tem a cidade do Junco lá, que é uma das mais violentas do mundo. Para finalizar, senhor presidente, com a sua tolerância, mas além de uma gestão transparente e eficiente, o governador de Minas também dá excelentes exemplos de austeridade no trato da coisa pública. Não faz uso das exageradas mordomias lá do palácio que teria direito como residência oficial, vivendo na sua própria residência. Ele dispensou dezenas de pessoas que serviam com avião para cima e para baixo, com 7 aeronaves, dispensou tudo isso. Quando assumiu, constatou mais um grande absurdo, que é esse dado que eu queria lhe falar dos aviões, à disposição da governadoria. Agora não tem mais nenhum. Todas as aeronaves passaram também a servir a defesa civil, a saúde e a segurança pública. Está aí o resultado. Agora o ministro Haddad deveria incorporar esse bom exemplo do governo federal, aproveitar a boa prática lá de Minas, onde vários ministros no Brasil abusam do uso de aviões no governo Lula. É um absurdo o que nós estamos vendo. Só para vocês terem uma ideia, o presidente da República já gastou em menos de um ano mais de 160 milhões de reais apenas com luxuosas viagens internacionais. Sabia desse dado? Onde o próprio presidente Lula e a primeira-dama Janja não cansam de dar maus exemplos no abuso de mordomias. Concluindo, possivelmente Zema esteja incomodando muito o PT, não apenas porque seja reconhecido como o melhor governador do Brasil, mas também porque o Partido Novo, pelo qual ele foi eleito, não utiliza o astronômico e escandaloso fundo eleitoral tão defendido pelo PT. Mesmo assim, foi reeleito Zema em função de reconhecimento da população que sente no dia a dia os efeitos positivos de sua gestão. Uma parte para o senador. Girão, esse desespero do ministro Haddad, isso é tudo por causa de campanha de eleição. Essa situação do Zema, que pode ser um pré-candidato a presidente, e também as eleições de governo lá do estado de Minas Gerais, porque já tem aliado que quer apoiar. Você está entendendo? Então, assim, só que esses que estão querendo dar de Salvador, já esteve já em outros mandatos também, e não resolveram nada. Essa questão da dívida do estado de Minas Gerais, o Pimentel também não pagou. Para passar pano aqui para o Zema, não, sou apoiador, eu não vou passar pano. Também não pagou, mas o Pimentel não pagou, não foi ele que fez a dívida, não. O Aécio Neves não pagou, a Anastasia não pagou. Então essa dívida já vem de muitos anos. Aí vem o ministro falar uma asneira dessa, lembrando que antes do governador, Romeu Zema, quem era o governador de Minas Gerais que destruiu o estado, quebrou, faliu o estado, foi o Pimentel, que é aliado do Haddad. Então uma hipocrisia, uma demagogia. E é isso que eu quero falar aqui para toda a população mineira. E já, ministro Haddad, vocês estão querendo tanto ajudar Minas Gerais, a gente precisa de ajuda, eu estou pedindo aqui humildemente, ajuda. Vocês estão ajudando países devedores aí, emprestando mais dinheiro para esses países que devem. Anula essa dívida de Minas Gerais, vocês estão ajudando países de outros países, por que eles vão ajudar Minas Gerais? Estão ajudando agora até quitar o estado do Corinthians, ok. Então ajuda Minas Gerais, vocês querem tanto ajudar, tira essa dívida, tira os juros, sabe? Então vamos parar de politicagem, parar de ficar pensando em eleição daqui a 3 anos. Quem arrebentou com o estado de Minas Gerais antes do governador Romeu Zema entrar foi o Pimentel, que era do PT. Então é muita hipocrisia, muita demagogia aqui. Muito obrigado. Pois é, pessoal, quando a gente via o Jair Bolsonaro
né, fazendo as estatais brasileiras darem lucro depois de anos e anos dando prejuízo. Por exemplo, o BNDES, a Petrobras, os Correios, pessoal, depois de tantos anos dando lucro, agora está dando prejuízo, um rombo bilionário. Imagine os Correios, uma empresa que praticamente não tem concorrência na área dela. Aí você pega outras empresas, por exemplo, como o BNDES, um banco que foi criado ali do governo para poder suprir ali, para poder acudir e ajudar os empresários. As empresas aqui do Brasil foi servido durante muitos anos para fazer metrô lá em Caracas. Se você é de Minas Gerais, aí, principalmente de Belo Horizonte, uma capital com mais de 2 milhões de habitantes, não tem metrô, mas lá em Caracas tem metrô. E outras obras mais foram feitas em ditaduras sociocomunistas aí com dinheiro do BNDES. Isso aí ninguém fala. Agora, olha só o que o Cleitinho expôs aí, pessoal. Milhões e milhões indo pelo ralo todo mês. E quem paga a conta é você e sou eu. E aí, o pai dos pobres, né, aquele que já veio na mídia e falou, né, não precisa de você ter 2 televisões em casa, não precisa de ter 2 geladeiras, ar-condicionado, não precisa de nada disso. De acordo com o Lula, pessoal, o povo brasileiro esnoba demais, gasta demais. Segundo ele, não precisa de fazer isso. Mas nós até mostramos há pouco tempo o Lula com um tênis de 8 mil reais, um reloginho de 80 mil reais, blusa custando 5 mil reais. Ele só anda desse tipo. E quando vai para fora, nas suas mega viagens, né, que leva aí uma comitiva de 10, 15, 20 pessoas, gasta ali milhões e milhões e milhões. Mas isso aí não acontece só no governo Lula, não. Acontece também no Judiciário, acontece também no Congresso Nacional. Os 3 poderes, na verdade. Se você pegar outros países, pessoal, como ali no oeste da Europa, até mesmo na parte oriental ali da Europa, nós não temos a Suprema Corte mamando nas tetas do governo, nós não temos o Congresso Nacional também desse tipo, não. Isso só acontece em países sociocomunistas, só acontece onde tem essa roubalheira e essa pouca vergonha. Aliás, né, pessoal, há pouco tempo também nós trouxemos aqui também, né, uma descoberta ali sobre justamente quem falou foi o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, que estão ali nos Estados Unidos, exilados por causa da perseguição no Brasil, do momento que nós estamos vivendo de exceção, eles falando sobre o patrimônio bilionário da família Moraes, da família Barsi Moraes, né? Pois é, foi descoberto aí que, na verdade, eles não têm só aquele apartamento de 22 milhões ali que mostraram, não. Tem muito mais, aquilo ali é só um cafezinho. Por quê? Da onde que vem esse dinheiro se o salário de um ministro da Suprema Corte é nada mais, nada menos do que uns 44 mil reais? Na verdade, vem dos escritórios e dos contratos multimilionários. E só que o problema que eu venho trazer aqui é o seguinte: o povo brasileiro está acostumado, está anestesiado. E aí a gente traz um vídeo como esse aqui, isso já não causa mais tanto pavor nas pessoas. Se você mostrar isso em qualquer outro país, vai ser motivo de parar tudo, para tudo. Mas aqui não, já é normal. Ah, mais um. Mas eu quero te ajudar aqui a compartilhar esse vídeo, pessoal, para que nós possamos passar para todo mundo e mostrar. Nós não vamos aceitar e ficar apáticos nessa situação. Então, pega o link desse vídeo, está aqui embaixo, compartilha no grupo do WhatsApp, no grupo da família, tá bom? Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal também, porque quando você se inscreve, você está fortalecendo a direita, o conservadorismo e vai nos ajudar a continuar lutando e expondo isso aqui. Então, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo. Nós não podemos aceitar isso de forma totalmente normal e corriqueira. Não é normal rombos, roubalheira e falcatrua. Nós não podemos. Se nós aceitarmos, quer dizer que nós concordamos com isso. E eu acho que você não concorda. Então faça a sua parte aí. Compartilhe esse vídeo, dá um like e estamos juntos.